A história da Marvel, uma saga de super-heróis que conquistou o mundo. Acompanhe a partir de agora todos os multiversos dessa marca que amamos. Em 1939, em plena era de ouro dos quadrinhos, um visionário chamado Martin Goodman fundou a Timely Comics, que mais tarde se tornaria a icônica Marvel Comics. Seu primeiro sucesso estrondoso foi o Tocha Humana, lançado em 1939. Um androide flamejante com poderes incríveis, conhecido como Tocha Humana. Mas foi em 1941 que a Marvel lançou seu maior trunfo: o Capitão América, um super-soldado patriota que personificava os valores americanos em tempos de guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, a Timely Comics se reinventou como Atlas Comics, explorando diversos gêneros como terror, faroeste e romance. Mas foi no início dos anos 60 que a Marvel finalmente nasceu com esse nome e encontrou sua fórmula do sucesso. O lendário Stan Lee, junto com gênios como Jack Kirby e Steve Ditko, revolucionou a indústria dos quadrinhos com personagens complexos e cativantes. O Homem-Aranha, um adolescente comum com superpoderes, personificava os medos e anseios da juventude. O Hulk, um monstro colossal movido pela fúria, explorava o lado sombrio da natureza humana. O Quarteto Fantástico, uma família de exploradores cósmicos, personificava o espírito aventureiro da humanidade. Thor, o deus do trovão nórdico, personificava a força e a divindade. O Homem de Ferro, um gênio bilionário com uma armadura tecnológica, personificava a ambição e a inventividade. Os X-Men, mutantes marginalizados pela sociedade, levantavam questões sobre preconceito e aceitação. Em 1963, Stan Lee teve a ideia de unir seus maiores heróis em uma única equipe: os Vingadores. A formação original contava com Homem de Ferro, Thor, Hulk, Capitão América e Homem-Formiga. Nas décadas seguintes, a Marvel continuou a expandir seu universo, criando novos heróis e vilões memoráveis. Nos anos 90, a Marvel enfrentou uma crise financeira, chegando à beira da falência. Mas a empresa se reergueu com a venda dos direitos de seus personagens para o cinema. Filmes como Blade, X-Men e Homem-Aranha foram grandes sucessos de bilheteria, popularizando ainda mais os personagens da Marvel. Em 2008, a Marvel Studios lançou o primeiro filme de seu universo cinematográfico, Homem de Ferro. O filme foi um sucesso absoluto, dando início a uma franquia bilionária que se tornaria um fenômeno mundial. O universo cinematográfico Marvel, UCM, expandiu a história da Marvel para além dos quadrinhos, conquistando milhões de fãs ao redor do mundo. Filmes como Os Vingadores, Guardiões da Galáxia e Pantera Negra quebraram recordes de bilheteria e se tornaram marcos da cultura pop. A história da Marvel é uma saga épica, com reviravoltas emocionantes, personagens inesquecíveis e mensagens inspiradoras. É uma história que continua a ser escrita, com novos heróis surgindo a cada ano e o universo Marvel se expandindo cada vez mais. A história da DC Comics, um universo de heróis lendários. Em 1934, o Major Malcolm Wheeler Nicholson teve uma ideia revolucionária: criar uma editora de quadrinhos que publicasse histórias originais, diferentes das reimpressões que dominavam o mercado na época. Assim, nasceu a National Allied Publications, que mais tarde se tornaria a icônica DC Comics. Em 1938, a National lançou a revista Action Comics 1, apresentando ao mundo o Superman, o primeiro super-herói dos quadrinhos. Criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, o Homem de Aço se tornou um ícone da cultura pop, personificando a esperança e a justiça. No ano seguinte, a DC introduziu outro personagem que se tornaria um pilar da editora: o Batman. Criado por Bob Kane e Bill Finger, o Cavaleiro das Trevas era um vigilante sombrio que usava sua inteligência e habilidades de combate para proteger Gotham City. Nas décadas seguintes, a DC continuou a expandir seu universo de heróis, introduzindo personagens como a Mulher Maravilha, o Flash, o Lanterna Verde e muitos outros. Na década de 1960, a DC passou por uma reformulação criativa, com a chegada de novos escritores e artistas que trouxeram uma abordagem mais moderna e complexa para os quadrinhos. Foi nessa época que surgiram personagens como o Arqueiro Verde, o Nuclear
e O Besouro Azul. Nos anos 80, a DC lançou a série Crise nas Infinitas Terras, um evento que reformulou o universo DC e abriu caminho para novas histórias e personagens. Foi nessa época que surgiram personagens como o Lobo, o Pacificador e o Gladiador Dourado. Nas décadas seguintes, a DC continuou a se reinventar, explorando novos gêneros e formatos, como o mangá e as graphic novels. A editora também expandiu sua presença para outras mídias, como o cinema e a televisão, com filmes e séries de sucesso como Superman, Batman, Mulher Maravilha e Flash. Hoje, a DC Comics é uma das maiores editoras de quadrinhos do mundo, com um universo de personagens icônicos que inspiram gerações de fãs. A editora continua a publicar histórias em quadrinhos, além de produzir filmes, séries, jogos e produtos licenciados. A história da DC Comics é uma jornada épica, com heróis que personificam o melhor da humanidade e histórias que nos fazem refletir sobre o mundo ao nosso redor. É uma história que continua a ser escrita, com novos personagens e aventuras a cada ano. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. E nos siga para mais. Nos vemos em algum multiverso.